Olá, tudo bem com você? Para mim é uma alegria poder participar desse seminário internacional sobre o abuso de drogas. Eu sou o pastor Josias Leão, sou pastor titular da Primeira Igreja Batista de Tenente Portela, no estado gaúcho, estado do Rio Grande do Sul. A proposta que eu quero trazer para vocês é falar sobre recuperação. Existe um projeto chamado Celebrando a Restauração. É um programa de recuperação usado por muitas igrejas no Brasil. Esse programa ele começou a ser usado nos Estados Unidos. Eles usaram os 12 passos do AA, Alcoólicos Anônimos, e acrescentaram bases bíblicas, versículos bíblicos para embasar cada um dos passos. E então esse programa ele se espalhou por todo o mundo e chegou no Brasil. A Igreja Batista Central em Fortaleza, pastor Armando Bispo, foi praticamente a primeira igreja no Brasil, há algumas décadas atrás, a começar a usar esse programa para a recuperação de pessoas no âmbito da comunidade. Não somente a igreja, mas abrindo para toda a comunidade local de uma cidade. Então, a minha proposta é falar com você sobre quais são os 12 passos e como entender e aplicar os 12 passos na recuperação das pessoas que sofrem de diversos problemas, entre eles o vício das drogas. Mas isso abrange muita coisa e é isso que nós queremos falar nessa oportunidade. Vamos lá então? Celebrando a Restauração. O Celebrando a Restauração é um projeto que tem por objetivo ajudar pessoas a vencer seus vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Então, é para isso que serve o programa. Não somente visando vencer os vícios, mas também traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Porque o vício a algum tipo de entorpecente nada mais é do que um grito de socorro, um pedido de socorro de alguém que sofre de diversos problemas, de disfunções, geralmente trazida pelo seio familiar. Geralmente pessoas que estão sofrendo por causa da dependência de drogas, elas de alguma forma sofreram alguma disfunção familiar. Famílias desestruturadas, famílias não funcionais, ou seja, famílias tóxicas, famílias que não funcionam. Isso não quer dizer que a pessoa vem de uma origem pobre ou simples, muito pelo contrário. Esse vício, a dependência das substâncias químicas alcança todas as classes sociais. Então não quer dizer se a pessoa vem de uma origem pobre ou de uma origem abastada, isso não quer dizer, isso não influencia. Todas as camadas sociais são atingidas pela dependência química. E a grande mola propulsora para que uma pessoa ela se envolva na questão do entorpecente e se torne uma dependente química é a disfunção familiar, ok? Então, o Celebrando a Restauração é esse programa que tem como objetivo ajudar as pessoas a vencer os seus vícios, os seus traumas emocionais, os seus maus hábitos e comportamentos destrutivos. Nós vamos falar sobre esses 12 passos, um a um, de maneira bem objetiva, porque o que eu quero fazer aqui é apresentar para você os 12 passos. Eu não quero me aprofundar nos 12 passos, até porque eu quero que você, após assistir essa palestra, essa introdução, você se interesse em saber um pouco mais sobre o que é o Celebrando a Restauração, ok? Então, os 12 passos, nós vamos falar sobre eles. O primeiro passo do Celebrando a Restauração é esse aqui. Admitimos ser impotentes diante de nossos traumas, nossos vícios e nossos comportamentos compulsivos que tornam nossas vidas ingovernáveis. Então esse é o primeiro ponto.
O dependente químico ou a pessoa que sofre de alguma disfunção, de um trauma emocional, de maus comportamentos, de comportamentos destrutivos, essa pessoa precisa, através do primeiro passo do celebrando a restauração, entender e admitir a sua impotência diante dos seus traumas, diante dos seus vícios e diante dos comportamentos compulsivos que tornam ou tornaram a vida desse indivíduo ingovernável. Ou seja, essa pessoa não tem mais o controle, o governo sobre a sua vida. E quando nós vamos para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos textos que falam sobre o fato do ser humano não ter o governo sobre a sua vida. E o texto que eu quero usar com você aqui é o de Romanos, capítulo 7, versículo 18, na Bíblia da linguagem de hoje, uma versão mais simples, para que a pessoa possa ler e entender, certo? Pois eu sei que o que é bom não vive em mim. São palavras do apóstolo Paulo. Isso é, na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo realizá-lo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que por causa da sua natureza humana, o bem que ele deseja fazer, que ele quer fazer, ele não consegue. Essa é a palavra, essa deve ser a confissão do dependente, que ele não tem controle sobre a sua própria vida. Ele precisa admitir, como o apóstolo Paulo está admitindo aqui, que todo ser humano, por causa da sua natureza humana, a sua natureza caída, que é oriunda de Adão e Eva, o primeiro casal, que desobedeceram a Deus, pecaram, e por causa da morte espiritual que eles receberam e sofreram a partir do pecado que eles cometeram, então todos que descendem de Adão nascem com a natureza fraca, com a natureza pecaminosa, incapaz de agradar a Deus ou de ter uma vida 100% saudável ou plena, porque nós temos um defeitinho de fábrica chamado pecado original. Então o apóstolo Paulo ele vai admitir isso. E é esse texto que usamos para fortalecer o primeiro passo, que diz que nós somos incapazes, precisamos admitir a nossa impotência diante dos traumas, dos vícios, dos comportamentos compulsivos e que a nossa vida se tornou ingovernável. O dependente químico, ele precisa admitir que a sua vida se tornou ingovernável. Aí, após admitir, ele então busca o socorro e ajuda, geralmente numa comunidade terapêutica, para que ele possa começar um processo, um dia de cada vez, de recuperação, entendendo que esse é um processo para toda a vida. O segundo passo do celebrando a restauração é esse aqui. Viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. Sabe o que é interessante? É que os 12 passos do AA, Alcoólicos Anônimos, e agora, a partir do programa que eu compartilho com você, os 12 passos do CR, Celebrando a Restauração, ele pode ser usado por qualquer pessoa. Mesmo uma pessoa que não tenha uma prática religiosa, mas ela tem uma crença em um poder superior, ela pode usar o programa. Para mim, como cristão, e eu vou colocar para nós, como cristãos, admitimos que o nosso poder superior é Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado para essa terra para ser punido naquela cruz, no meu e no seu lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então o passo 2 ele diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia nos restituir a sanidade. O passo 1 diz que eu não tenho controle. O passo 1 diz que a minha vida está ingovernável. Então eu preciso acreditar que o meu poder superior, Jesus,
ele pode me devolver a sanidade. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer. Olha que interessante, essa versão é da Bíblia Viva. Paulo está dizendo aqui que Deus, através de Jesus Cristo, ele está operando em nós. É ele quem está trabalhando em nós. Eu não tenho poder para me reformar. Eu não tenho poder para me transformar. Eu não tenho poder para mudar algumas coisas. Então eu admito a minha impotência e eu creio que Deus está operando em mim, me ajudando a desejar. Olha só, ele está me ajudando a desejar obedecer a ele. Porque a minha natureza não quer obedecer a Deus. A minha natureza humana não deseja obedecer a Deus. Então Deus está operando em mim, fazendo com que eu deseje obedecer. É tudo ele, é ele quem faz. E depois me ajudando a fazer aquilo que ele quer. Então, a vida de recuperação, de restauração, é uma vida de dependência total de Deus. Dependência total do agir de Jesus em nossas vidas através do Espírito Santo. Continuando, o passo 3 diz assim: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades ao cuidado de Deus. Eu decidi entregar a minha vida, os meus cuidados, as minhas vontades aos cuidados de Deus. Paulo vai dizer assim em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando você faz isso, você entrega, você confessa, você acredita, você se rende. O dependente, quando ele faz isso, ele está decidindo entregar a vida dele e a sua vontade aos cuidados de Deus, confessando com a boca que Jesus é o Senhor. Ou seja, se ele é o Senhor, eu sou servo. Se ele é o Senhor, ele manda. E se eu sou servo, eu obedeço. Então, eu creio em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O texto diz que quando eu faço isso de todo o coração, eu me torno um filho de Deus. Ou seja, eu sou salvo. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, note que é uma crescente, ele diz assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Após o passo 1, 2 e 3, agora eu preciso escrever sobre quem eu sou. Eu preciso. E como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo sobre a minha história? É tão difícil falar de mim, é tão difícil falar de nós mesmos. Então, como é que eu faço isso? Um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Olha só, note que não é uma história sobre nós mesmos, não é uma história sobre você, mas é um destemido e minucioso inventário moral sobre você mesmo. É você escrever sobre a natureza exata dos seus erros, dos seus pecados, das coisas que você vem fazendo contra você mesmo e contra as pessoas. É você colocar no papel tudo isso. Lamentações 3:40, na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: examinemo-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Quando você coloca no papel, quando você escreve sobre você, sobre os seus erros, sobre as coisas que você tem feito, você começa a analisar, aquilo começa a do papel saltar aos seus olhos e você começa a perceber algumas coisas que você não conseguiria perceber sem ter feito esse destemido inventário sobre você mesmo. O quinto passo, ele diz assim: admitimos para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Esse passo está nos ensinando a caminharmos com alguém, a andarmos com alguém, a falarmos, a confessarmos, a jogarmos para fora a natureza exata dos nossos erros. Admitir para Deus,
para nós mesmos e para outro ser humano. Ou seja, eu falo com Deus, eu admito para Deus, mas Deus não sabe? Deus sabe, mas Ele quer me ouvir. Eu confesso para Ele a natureza exata dos erros que eu tenho cometido. Eu falo para mim mesmo, eu admito para mim mesmo os erros que eu tenho cometido. E eu faço isso também para uma outra pessoa, para alguém da minha confiança. Isso nos ensina a necessidade de sairmos do isolamento, de não andarmos sozinhos, de andarmos com Deus, de sermos transparentes com nós mesmos e andarmos com alguém da nossa confiança, alguém que vai nos discipular, alguém que vai nos mentorear, alguém que vai nos ajudar. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Deus sabe o que fazer em relação aos nossos pecados. Os nossos pecados já foram punidos em Cristo há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Então, quando eu confesso a Jesus os meus pecados, quando eu levo a Deus os meus pecados, confessando-os em nome de Jesus, então Ele faz o que é certo, aquilo que Ele prometeu. Ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos limpa de toda maldade. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim também: confesse as vossas mazelas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam ser curados. Olha que interessante, quando você fala para alguém da natureza exata dos seus erros, você é curado, isso é terapêutico, e a Bíblia sabe disso, Deus sabe disso, e Ele está nos ensinando isso. Eu costumo dizer assim, que a doença, ela sai pela boca e o remédio, ele entra pelo ouvido. Amém? Precisamos falar. O Celebrando a Restauração é um programa maravilhoso que deve ser analisado e sim usado na recuperação de dependentes químicos, e não somente na recuperação, na restauração de dependentes químicos, mas na restauração de qualquer pessoa que esteja sofrendo de comportamentos destrutivos, de maus hábitos, de vícios, além dos vícios de substâncias químicas, mas qualquer tipo de vício. Até uma pessoa que tem vício em comida, ela pode usar o Celebrando a Restauração. Isso é fantástico. O passo 6 diz assim: expulsemo-nos, ou melhor, dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Ou seja, eu permito que Deus remova todos os meus defeitos de caráter. Tiago 4,10, na Bíblia Viva, diz assim: e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Então, meus amigos, precisamos, eu falo nós, porque todos nós precisamos de recuperação. O dependente químico, ele é dependente da substância química, mas nós temos outras dependências, todos nós temos dependências, todos nós temos dificuldades. Então isso é para todos estamos em um processo de recuperação. Se você não admitir que você é doente, você não vai buscar a cura. Então não é só a dependência química, são diversas situações que nos cativam durante a nossa vida. Então precisamos nos dispor inteiramente a deixar que Deus renove ou remova todos esses defeitos de caráter. Quando você sentir a sua indignidade diante do Senhor, porque Deus é santo e nós não somos, Ele levantará, Ele vai nos animar e Ele vai nos ajudar. O 7º passo, ele diz assim: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Agora, esse 7º passo, ele é sim a continuação do 6º, porque ele continua falando sobre o desejo de Deus e o desejo que nós temos que ter de permitir que Deus realize o desejo dele em nós, que é remover todas as nossas imperfeições. Mas quando é que Deus faz isso? Isso é um processo para a vida toda.
E começa com a humildade que eu preciso ter, de admitir que eu tenho imperfeições e que elas são muitas. E então chegar até Deus, como diz em 1 João, capítulo de número 1, verso 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. O 8º passo, ele diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. Nesse passo, no passo 8, eu faço uma relação, o dependente químico, ele faz uma relação, a pessoa que está nesse processo de restauração faz uma relação das pessoas a quem ela já prejudicou. E ela se dispõe a fazer reparações a todas elas. Quantas pessoas nós machucamos na nossa caminhada? Quantas pessoas o dependente químico já machucou na sua caminhada? Então, quando ele chega nesse passo, ele já está usufruindo de uma certa sanidade, então ele pode iniciar esse passo fazendo uma relação de todas as pessoas que foram prejudicadas através daquela pessoa. E o texto de Lucas 6,36 diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês. Da mesma forma que você quer ser tratado, trate as pessoas também. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser amado? Ame. Você quer que as pessoas se retratem com você? Se retrate também com as pessoas que você feriu. O 9º passo, ele é a continuação do passo 8, em todos os aspectos, diz assim: fizemos reparações diretas a tais pessoas. Você fez a lista? Você fez a relação? Agora, faça as reparações. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazer as reparações, implicasse prejudicá-las ou a terceiros. Ou seja, se eu tenho que fazer uma reparação com alguém e essa reparação ela pode trazer mais malefícios do que benefícios para aquela pessoa a quem eu vou fazer a reparação ou a mim mesmo, então é algo que eu não devo fazer. Se o mal causado ou se a situação que eu vou viver, o passo que eu vou dar, ele vai fazer mais mal do que bem, então eu não faço. Ok? O versículo que embasa o 9º passo é Lucas 6,37 e diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Que coisa mais maravilhosa. O 10º passo, e a gente já vai chegando ao final, ele diz assim: continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O inventário continua, eu continuo fazendo o inventário moral e pessoal, e quando eu percebo que eu estou errado, eu admito prontamente: estou errado. E essa frasezinha é muito difícil de falar. Estou errado. Todos nós precisamos admitir isso. O dependente químico, nesse passo, ele continua o seu inventário e quando ele percebe que ele está em erro ou que ele cometeu um erro ou que ele estava errado, então admita prontamente e continue a partir daquele ponto. 1 Coríntios 10:12 diz assim, que é a base para esse passo que é o 10. Portanto, tenham muito cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas. Que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Todos nós podemos errar. Todos nós temos comportamentos destrutivos. Todos nós erramos e tropeçamos em diversas coisas. Então, eu devo tomar cuidado quando eu penso que eu estou em pé, quando eu vejo alguém caído, quando eu vejo alguém com dificuldade, eu devo pensar:
e olhar com misericórdia e tratar com misericórdia aquela pessoa, porque eu não sei se amanhã não será eu. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair. Pense nisso. O 11º passo e o penúltimo passo diz assim: procuramos, através da oração e da meditação, aqui a recomendação é a oração a Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, como a Bíblia nos ensina. Procuramos, através da oração e da meditação na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Escrituras. A doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Quando eu ouço, eu me alimento da Palavra de Deus. Quando eu encho a minha cabeça de boas informações da Palavra de Deus, como diz Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é a renovação do entendimento. Isso acontece quando eu encho a minha cabeça de boas coisas e principalmente da palavra de Deus, que é a única palavra viva. A palavra de Deus é a palavra viva. Ela se transforma, ela é alimento, ela diariamente ela supre as nossas necessidades. É por isso que, como diz um versículo que não está na Bíblia, né, que a palavra de Deus se renova a cada manhã, não está na Bíblia, mas ela faz todo sentido, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, porque ela é viva. Então, procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e forças para realizá-la. Você faz isso através da oração. A oração é uma conversa com o Pai do céu, o nosso Pai. Quando eu creio em Jesus, eu me torno filho de Deus. Então, a oração é uma conversa com Deus, como eu converso com o meu pai, como eu converso com um amigo, é conversar com Deus. Não é algo religioso, não é uma reza, algo decorado. Quando eu falo reza, eu estou falando de algo decorado, algo que você aprende, decora e usa como se fosse algo para chamar a atenção de Deus. Não, é uma conversa com Ele. Oração é conversar com Deus, oração é abrir o coração para Deus. Então, nós procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. Colossenses 3,16, que é a base para esse passo, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. A mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. No nosso coração, essa mensagem viva, essa palavra transformadora, que ela esteja em nossos corações, com toda a sua riqueza. Amém? E o último ponto, o 12º passo dos 12 passos do Celebrando a Restauração, diz assim: tendo experimentado um despertar espiritual, porque é isso que os 12 passos faz na vida do indivíduo que decidiu viver os 12 passos. Acontece então um despertar espiritual. Como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos em nossas vidas. Mateus 10:8 diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. Há um despertar espiritual na vida daquele que pratica os 12 passos do Celebrando a Restauração. Independente de qual seja a sua dificuldade, estou voltando aqui lá no primeiro ponto, independente de qual seja a sua dificuldade, você pode ter que vencer os vícios em qualquer substância que seja, até vício em comida, até vício em Coca-Cola, porque tem gente que não toma Coca-Cola durante o dia, fica doente, passa mal.
Então, você quer vencer vícios, você quer vencer traumas emocionais, você quer vencer maus hábitos, sedentarismo, por exemplo. Você quer vencer a pornografia, que tem sido um mal do século, ou melhor, um mal da presente década, após o fenômeno da internet rápida, da internet em banda larga. O contato com a pornografia tem alcançado muitos lares, inclusive crianças, e tem crianças que tiveram contato com a pornografia, então, ainda na infância, e que já são adultos e que vivem uma vida presa e quer se libertar, mas não consegue, porque tem um vício. Então, os 12 passos do Celebrando a Restauração servem para qualquer tipo de pessoa que esteja precisando de equilíbrio, de sanidade em relação aos seus traumas emocionais, em relação aos seus maus hábitos, em relação aos seus comportamentos destrutivos. Então, existem muitas pessoas cativas em diversos vícios, em diversos traumas, em diversos maus hábitos, que podem sim fazer uso dos 12 passos do Celebrando a Restauração para alcançar um equilíbrio, uma sanidade na sua vida e sim um despertamento espiritual para que possa encontrar uma vida equilibrada. Os 12 passos do CR, do Celebrando a Restauração, é resumido nessa frase. Restauração é um dia de cada vez com Jesus. Limpo só por hoje. Quando alguém pergunta para alguém que está em um processo de restauração, como é que você está? Como é que está o seu processo? E ele conhece os 12 passos do Celebrando a Restauração, ou do AA. Ele vai dizer assim: limpo só por hoje, um dia de cada vez. Nós dizemos então que restauração é um dia de cada vez com Jesus. Eu quero terminar essa breve reflexão fazendo uma oração com você. A oração da serenidade. É a oração que é feita a cada estudo de um dos passos. Essa oração, ela precisa ser feita. É uma oração fantástica e nos ajuda a perceber a nossa necessidade de termos uma espiritualidade focada em Deus e em seu Filho Jesus. Diz assim a oração da serenidade: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa lhe trazer orientação para que você possa ajudar pessoas e também ser ajudado pelo programa Celebrando a Restauração. Deus te abençoe. Fique na paz.